Olá, seja muito bem-vindo à Semana Pedagógica Moonshot. É um prazer estar aqui e fazer parte desse grande evento de educação no Brasil. Te convido a participar da minha palestra, que vai ser um assunto bastante interessante que nós vamos explorar aqui. Vai ser uma palestra prática, vou mostrar como é que funciona a ferramenta que eu quero apresentar para vocês. Enfim, vai ser um conteúdo bem legal, então conto com a sua participação. Aqui quem fala é o professor Kleber Oliveira. Eu sou professor há bastante tempo, sou professor de matemática e computação. Além disso, sou professor formador em um centro de formação de professores há bastante tempo também. Sou professor Google Innovator desde 2014, então tenho essa certificação Google. Então, o que é interessante comentar com vocês é o seguinte: a minha ideia aqui é falar um pouco sobre análise de dados, mas análise de dados educacionais. Não é a parte de análise de dados geral, banco de dados, não é nada disso. Então, o que eu quero focar aqui é como analisar dados educacionais utilizando uma ferramenta gratuita, inclusive. Analisar dados é muito importante, né? Como transformar esses dados em informação e como transformar essa informação em conhecimento pedagógico. Então, esse é o meu principal objetivo aqui, mostrar para vocês como a gente pega um exemplo básico do dia a dia que nós temos. Por exemplo, quando a gente aplica uma avaliação, nós geramos dados. Como transformar isso em informação visual, uma informação que gere de fato conhecimento para nós e para quem está envolvido com o processo diretamente. O conteúdo da palestra foi desenvolvido com muito carinho para que você que é professor, você que é gestor, você que é analista pedagógico, então esse conteúdo é especialmente importante para você. Vou fazer aqui uma mudança de tela para facilitar o desenvolvimento da nossa palestra, tá bom? Então, vou mudar o layout aqui para a gente continuar. Então, a palestra é o título: Google Data Studio transformando dados educacionais em conhecimento pedagógico. Você já conhece essa ferramenta? Se não, não tem nenhum problema. A palestra foi justamente para você que não conhece absolutamente nada dessa ferramenta. A ideia é mostrar aqui um exemplo prático e simples para que você tenha a possibilidade de utilizar no seu dia a dia, caso julgue necessário, uma ferramenta de análise de dados, tá bom? Uma das grandes vantagens dessa ferramenta é o fato dela ser gratuita, e a segunda coisa que eu julgo muito importante é que você não precisa instalar nada no seu computador. Essa ferramenta ela é online, basta você utilizar um usuário e uma senha, que no caso é seu usuário e senha Google mesmo, da sua conta @gmail, pronto, e você vai ter acesso. Então vou te mostrar todo esse processo aqui com calma para a gente entender como que funciona todo esse processo dessa incrível ferramenta. Dando sequência, eu organizei a nossa apresentação aqui em algumas partes para ficar mais fácil para a gente compreender, tá bom? Primeiro, eu vou apresentar um pouquinho para você o que é o cenário atual, né, sobre dados educacionais, comentar um pouco sobre isso, comentar um pouco sobre algumas plataformas de dados disponíveis educacionais. Além disso, aí eu vou fazer uma apresentação geral da ferramenta. E aí você vai se perguntar o seguinte: por que está aparecendo esse nome? Não era Google Data Studio? Aí agora você vem com um nome diferente, Google Looker Studio? Sim, é exatamente isso. Essa ferramenta, o nome dela foi modificado pelo Google. Não é mais Google Data Studio, e sim Google Looker Studio. Eu deixei o nome antigo para que, talvez se alguém conhecesse a ferramenta, né? Então deixei o nome antigo. Mas por que então que o Google fez essa mudança? Colocou Google Looker Studio. É porque o Google está modificando toda a parte de análise de dados que ele possui. BigQuery, toda essa questão de desenvolvimento e análise profissional de dados. Então o Google Data Studio vai ser integrado a essa base do BigQuery do Google. Depois, né, eu organizei aqui um exemplo prático para a gente, um estudo de caso, que eu considero muito importante. É um estudo de caso, né, do nosso dia a dia mesmo enquanto professor. Continuando, vamos ver um pouquinho sobre o cenário de análise de dados educacionais. Analisar dados educacionais tem se tornado cada vez mais importante nos últimos anos, com a crescente disponibilidade de dados e a necessidade de melhorar os processos de ensino-aprendizagem. Então, a parte de análise de dados educacionais, ela vem se aperfeiçoando ao longo dos anos. Muito disso se deve, né, à evolução das plataformas, das ferramentas
que coletam dados e das ferramentas que analisam dados. Então, por que a educação tem analisado dados ultimamente? Por vários motivos. Aqui eu cito alguns. Identificar as áreas de melhoria, tomar decisões, melhor sobre investimento, sobre políticas educacionais. Então, todo esse cenário ele tem sido, cada vez mais desenvolvido para que eu possa utilizar melhor, os resultados, os dados educacionais. Além disso, pode ser usada também a análise de dados para desenvolver novas metodologias de ensino e aprimorar a que nós já temos. Então, assim, compreender e saber analisar dados educacionais pode contribuir muito para nós, enquanto professores, enquanto profissionais da educação, e claramente também para poder melhorar os processos com os nossos alunos e desenvolver cada vez mais as habilidades dos alunos. Vejamos aqui algumas plataformas que a gente tem sobre dados educacionais. Sistemas LMS. Esses são sistemas que geralmente são usados na educação à distância, no famoso EAD. Então, esses sistemas, por exemplo, o Moodle, tem vários outros aí. Aqui eu coloquei o exemplo do Google Sala de Aula, que é um exemplo de captura de informações utilizado, mais utilizado aí na educação básica, desde o ensino fundamental até o ensino médio. Além disso, a gente tem as plataformas de avaliação, que também são usadas para coletar dados. O MEC, por exemplo, tem as plataformas que ele utiliza para poder capturar dados sobre o desempenho dos alunos, sobre avaliações e sobre testes. Alguns sites que têm uma quantidade enorme de dados. O site do MEC, o site do INEP, tem dados do Enem, dados de vestibulares, enfim, é um site bem interessante para quem precisa coletar, analisar dados. O INEP tem muito. OECD, que é a Organização Econômica Mundial responsável pelo desenvolvimento do PISA, que é aquele exame que os alunos até 15 anos fazem. Vários países do mundo aí fazem esse exame, inclusive o nosso faz também. O IBGE, que dispensa comentários em relação à quantidade de dados que ele possui. Agora vamos entrar um pouco sobre a plataforma que eu quero apresentar para vocês. Então, vamos lá. Então, o Google Looker Studio, antigo Google Data Studio. Primeiro, ele é uma ferramenta de visualização de dados. O Google Data Studio, ou Google Looker Studio, ele é uma ferramenta pensada e criada para visualizar dados. Tá? Esse é um ponto importante. Quem criou essa ferramenta simplesmente foi o Google. Permite a criação então de relatórios, tá? Criação de relatórios, criação de dashboards, o que? Interativos. Como assim interativos? Significa que eu posso interagir com aquele relatório. Não é simplesmente colocar um gráfico e eu ficar lá observando o gráfico. Não. Aqui você compõe cenários. Eu vou te mostrar isso na atividade prática que nós iremos fazer. Então é bem interessante a gente analisar isso daí, tá? É um diferencial muito bacana da ferramenta. Ela possibilita criar cenários interativos. Bom, a partir de uma variedade de fontes. Ela permite você conectar, por exemplo, várias bases de dados. O Google Planilhas, a parte de arquivos em CSV, consegue conectar diversas ferramentas que existem na internet. São milhares de formas de você conectar com base de dados. Então, além disso, você consegue conectar com o Google Analytics, que é uma ferramenta muito importante para quem trabalha com marketing digital. Então, o Google Looker Studio permite você conectar com várias ferramentas. Como ele é uma ferramenta Google, obviamente que ele é especializado para conectar com as ferramentas que o Google oferece. Google Analytics, Google Sheets, que inclusive é a ferramenta que nós vamos utilizar aqui no nosso exemplo. Algumas outras informações importantes. Então, ele permite a personalização. O seu relatório, que a gente vai chamar de dashboard agora, que é mais do que um gráfico, tem muito mais coisas em um dashboard que simplesmente um gráfico. Então, ele oferece uma ampla variedade de opções de você personalizar formas, tipos de gráficos, tipos de controle que permite a interatividade. Então, tudo isso ele vai permitir. Aqui do lado direito aqui, eu coloquei a logo para poder a gente ir se acostumando. Então, essa é a logo do Google Data Studio,
que na verdade é o Google Looker Studio agora. Continuando aqui sobre o Google Looker Studio, é possível então, olha que coisas interessantes que ele nos permite fazer. Como ele é uma ferramenta do ecossistema Google, essa palavra eu considero assim como uma palavra fundamental, uma característica fundamental das ferramentas Google, que é compartilhar. Então você pode criar uma dashboard, que é um relatório mais completo. Você pode compartilhar com as pessoas para elas apenas visualizarem ou serem leitores ou ser editor. Isso mesmo, você pode compartilhar com outras pessoas e outras pessoas podem construir esse dashboard junto com você. Isso é sensacional. Olha que interessante, ele permite a programação de entrega de relatório automático em datas e horários programados. O que isso significa? Se você tem um relatório que você tem que enviar diariamente, semanalmente, quinzenalmente ou uma vez por mês, é possível você programar a entrega desse relatório. Você atualiza o relatório, a hora que chegar o dia e a hora que você programou, ele vai enviar esse relatório automaticamente. Facilita demais a sua vida, você ganha tempo com isso. Ele gera arquivo em formato PDF. Então você criou um relatório, você manda para a pessoa, né, em PDF, a pessoa pode imprimir, enfim, montar um portfólio lá depois de relatórios que você enviou. Possui vários modelos de template, então isso aqui é bem interessante também, que ele possui muitos templates e isso facilita muito o processo, tá bom? Agiliza essa criação de dashboards. Ele possui também plugins gratuitos. O que isso significa? Que você consegue desenvolver mais funções dentro do Google Data Studio ou do Google Looker Studio e você consegue desenvolver mais funções ali dentro com esses plugins. Bom, para quem é amante de fórmula, assim como eu, ele permite você criar fórmula também. A gente tem no Excel, no Google Sheets, a possibilidade de criar fórmulas e isso expande de forma muito ampla a capacidade de você trabalhar dados, enfim. E dentro do Google Looker Studio ele também tem as fórmulas. Bom, agora chegou a hora que todos esperavam, a hora de praticar. Então vamos lá, agora eu vou tirar o slide aqui da tela, vou fazer algumas modificações para poder facilitar o nosso trabalho. Bom, como que a gente acessa então a ferramenta? Então você acessa o Google e digita Google Looker Studio. Já até apareceu aqui porque eu já tinha pesquisado anteriormente. Cliquei. E aí você vai clicar, né, vai procurar aqui o link. Tá escrito aqui, ó. Vou até destacar na tela aqui para ficar mais fácil. Ó. Você vai procurar esse link aqui, ó. Que aqui tem o endereço lookerstudio.google.com. Você vai dar um clique. Ele vai te redirecionar para lá. No meu caso, eu já estou logado. Se eu não tivesse logado, não tem problema nenhum. Então, vou até utilizar um outro navegador aqui, não estando logado, para você ver como é que é o processo. Então, vou digitar aqui, ó, google.com. E aí, eu vou digitar aqui, ó, Google Looker Studio. Eu posso também digitar Google Data Studio, tá? Mas já vamos aprender o nome novo. Google Looker Studio. Cliquei. Vai aparecer aqui, ó, o primeiro link. E você acessa, então, esse primeiro link aqui. Aí ele vai carregar o site da ferramenta. Então, esse é o endereço oficial da ferramenta, né? lookerstudio.google.com. E aí ele vai te apresentar aqui algumas informações, né, da ferramenta. E aí a gente vai usar, então, de forma gratuita. Vou clicar aqui e ele vai apresentar todas as minhas contas aqui, no caso tem bastante, né? E eu escolho a conta que eu quero trabalhar e aí eu faço o login com ela, tá bom? Então vou voltar para o navegador padrão que eu estava utilizando, o Chrome, tá? Então aqui estando logado, né? Então vamos conhecer um pouco desse layout aqui. Aqui já aparece para mim a opção de criar. Quando eu clico nesse botão já posso criar um relatório novo. Ou então eu posso vir acessar por aqui. E lembra que eu disse na nossa apresentação que eu tenho vários templates, ele oferece vários templates para nós aqui, ó.
tem inúmeros templates que eu já posso pegar e ir trabalhando com ele. Neste exemplo, eu vou pegar um template em branco, tá? Sem modelo nenhum, porque aí a gente vai customizar a partir do zero. Então, se eu vir aqui em relatórios, ele vai mostrar, né, todos os relatórios que eu já tenho criado aqui dentro. Então, vários relatórios aqui eu tenho. Aqui aparece a opção de a quem esse relatório pertence, tá bom? E a última vez que esse relatório foi atualizado. Se alguém compartilhar algum relatório comigo, então eu vou vir aqui também, ó, em compartilhados comigo. Eu tenho aqui um exemplo. Eu tenho aqui quais os relatórios que são da minha propriedade que eu criei, tá certo? Então, ele vai mostrar aqui os meus relatórios. Aqui ele vai mostrar também para mim se eu tenho algum relatório que foi colocado na lixeira, então eu tenho a possibilidade de recuperar. Aqui ele vai mostrar os modelos, os templates que ele oferece. Ó, veja que tem bastante modelo aí para a gente estar explorando, tá? Então ele já oferece essa opção aí também. Aí eu posso pesquisar aqui por categoria, enfim. Então tem modelos aqui que se aplicam, por exemplo, para quem tem canal do YouTube, né? Então ele já tem um modelinho prontinho aqui, ó, para você analisar as estatísticas do seu canal do YouTube. Como é também uma ferramenta Google, né? Então ele já consegue conectar diretamente com o seu canal. Isso facilita demais a análise. Vamos criar um relatório em branco aqui, só para a gente começar a explorar. E aqui eu tenho um relatório em branco. Quando eu clico lá, ele já abre essa opção aqui embaixo para mim, perguntando quais bases eu posso conectar. Veja a quantidade de bases que eu posso conectar o meu Looker Studio. Nós vamos focar nessa aqui, ó, que é a planilha Google, tá certo? Então, se eu clicar aqui, ó, planilha Google, o que ele vai fazer? Ele vai pegar todas as planilhas Google que está, né, disponível dentro dessa conta que eu fiz o cadastro na ferramenta. Então, tem várias planilhas aqui para que eu possa estar utilizando, tá bom? Nesse exemplo aqui, eu tenho uma planilha chamada Case Moonshot. Cliquei nela. Aí o legal, ele fala assim, ó, nessa planilha ele mostra todas as abas que tem nela. Tá? Eu já tenho algumas abas organizadas, então ele mostra aqui todas essas abas que eu tenho dentro da minha planilha principal chamada Case aqui. Além disso, ele já vem marcado aqui por padrão, para mim, o seguinte. Ele já vem marcado esses dois botõezinhos aqui, ó, que é usar a primeira linha como cabeçalho. Você sempre vai deixar isso marcado, você não pode desmarcar isso aqui, porque senão a base de dados vai ser toda desconfigurada. Então você sempre deve deixar marcado. Outra opção que você sempre deve deixar marcado, incluir células ocultas. Se tiver células filtradas, coluna oculta na sua base de dados, você precisa deixar isso aqui marcado. A menos que você não queira utilizar essas tabelas que já estão filtradas. Se você não quiser utilizar, não tem problema, aí é só você deixar desmarcado. Mas eu aconselho sempre estar deixando marcado. E aí eu vou clicar no botão adicionar. Aí ele vai dar uma mensagem para mim que eu quero adicionar, né, os dados a esse relatório que eu estou criando. E aí então ele vai adicionar esses dados. Aí, olha que interessante, ele já traz aqui a base de dados para a gente, ó. Ele já traz a base de dados aqui, deixa eu destacar aqui. Já traz aqui para mim a base de dados. Aqui eu tenho o menu principal. Aqui eu tenho o nome, né, que ainda a gente não colocou o nome nesse relatório. E simplesmente ele já trouxe aqui para mim, ó, a tabela com algumas informações. Aqui tem até o nome dos alunos já, ó, tá bom? Então ele já traz essa informação aqui para nós. Eu vou mostrar para vocês agora um relatório que eu criei como exemplo, só para a gente ver o produto final. Então veja aqui que eu já tenho um relatório criado. Olha que bacana esse relatório. Olha o design, olha o layout que ele nos oferece aqui. Isso aqui tudo foi customizado, foi criado a partir do zero, tá? Vamos ver algumas coisas aqui então, ó. Então observe, aqui eu tenho um menu que eu também posso criar e personalizar. Aqui, por exemplo, eu tenho quantos alunos. Eu tenho aqui a turma. E aqui de novo eu tenho uma tabela. E aqui embaixo eu tenho um gráfico. Observe quantos elementos eu tenho aqui dentro. Tem vários elementos aqui. Aí eu posso navegar. Posso clicar aqui, por exemplo, em detalhe de prova de matemática. De novo eu tenho aqui algumas informações. Se eu rolar a página aqui, eu tenho já um gráfico aqui embaixo. Mais um menuzinho que eu tenho aqui, por exemplo, detalhe das questões. Legal, então vamos voltar aqui no desempenho geral
e vamos ver algumas potencialidades dessa ferramenta. Lembra que eu disse que dava para interagir com o relatório? É isso aqui que eu estava querendo dizer. Ó. Vou clicar nesse botãozinho aqui. Observe que aqui eu tenho as turmas. Eu vou querer ver dados apenas do 7º ano A. Cliquei em somente. Clico fora. Ele vai fazer todo o filtro. Ele vai filtrar a tabela que estava à esquerda aqui. Ele filtrou essa tabela. Ele filtrou o gráfico. E ele filtrou a quantidade de alunos nessa turma. Olha que sensacional essa filtragem que a gente fez. Com um único clique do mouse, olha o tanto de informação que ele já trouxe para mim. Era isso que eu queria dizer com ferramenta de visualização de dados, especializada em visualização de dados. Você constrói esse cenário e aí a partir de um único clique do mouse, eu consigo mostrar novos cenários a partir de um cenário pré-definido. Olha que legal. Se eu quiser voltar ao formato padrão, clico de novo na setinha para baixo e vou clicar aqui em turma e vou marcar aqui, ó, turma. Então ele vai mostrar novamente. Clico fora, ó, ele traz o padrão aqui. Então aqui eu tenho as turmas, tá certo? Bom, então eu filtrei por aqui. Mas se eu quiser filtrar por aqui, também pode. Eu posso colocar os nomes em ordem. Eu posso colocar, quando eu quiser voltar para o formato padrão estando na tabela, basta eu clicar aqui, ó, nessa setinha, ele volta para a formatação padrão. Se eu clicar, por exemplo, em turma, ele vai filtrar aqui, por exemplo, as turmas. Se eu clico de novo, ele filtrou em ordem crescente. Se eu quiser filtrar agora os acertos, basta eu clicar lá, voltar, deixar no formato padrão, clicar sobre acertos. Aí ele vai de novo, já colocou em ordem decrescente, do maior acerto para o menor. Se eu clicar de novo, ele coloca em ordem crescente, do menor acerto para o maior. Percebe que a ferramenta ela tem diversas formas de criar cenários. Pois bem, então essa aqui foi a parte de desempenho geral por turma. E aqui eu tenho, por exemplo, detalhe da prova de matemática. Eu peguei uma prova de matemática só para exemplificar aqui. Cliquei e aí eu venho, por exemplo, aqui eu tenho o nome dos alunos, certo? Nessa coluna. Veja que é uma tabela. E aqui eu tenho a turma. Aqui eu tenho a quantidade de acertos da questão, né? No caso aqui eu chamei de questão 18, né? De acordo com a minha organização. Aqui é a questão 19. E aqui a questão 20. E aqui eu tenho a coluna de total de acertos. Ó. Beleza, então vamos lá. Vamos filtrar mais coisas aqui. Cliquei. De novo, eu tenho aqui a seleção de turma. Clico, por exemplo, somente 7º A. Clico fora. E aí eu vou perceber, ó. A tabela já está toda filtrada de acordo com essa opção que eu selecionei aqui. Então, do 7º A, eu tenho aqui que o aluno 03 acertou a questão 18, errou a questão 19, acertou a questão 20 e ele ficou com um total de 2 acertos. Lembrando que 1 significa que ele acertou e 0 significa que ele errou, tá bom? Só uma questão de adaptação. De novo, aí olha só que legal. Tem um cenário aqui embaixo, um gráfico, ó. Então, eu consigo ver a informação na tabela, eu já consigo ver a informação gráfica. Por exemplo, quantos alunos acertaram a questão 18? Ó, a questão 18, né, que está nessa cor aqui, ó, eu tenho que 15 alunos acertaram ela. A questão 19. Eu tenho que 6 alunos acertaram. E a questão 20, 13 alunos acertaram. Para a turma, 7º ano. Ah, aqui está filtrada aqui. Aí você fala, bom, eu quero ver, por exemplo, quero ver o 7º A e o 7º B. Basta eu voltar lá no filtro e clicar. Marquei, clico fora. Ele já traz aqui para mim, ó, o 7º A o desempenho geral e o 7º B o desempenho geral. Olha que fantástico. Essa linha de referência é a média de acertos. Importante, essa prova foi aplicada diretamente no Google Forms, tá? Foi feita, a extração de dados foi feita de lá. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos criar o nosso modelo base. Então, relatório em branco, vamos clicar. Quando eu clico nessa ferramenta, né, nesse botão, ele já traz aqui para mim qual base que eu quero conectar. Observem a quantidade de bases que tem. É absurda a quantidade de bases que tem aqui. Nós vamos utilizar a planilha Google, porque como eu disse, essa avaliação foi aplicada diretamente no Google Forms e como nós sabemos, as ferramentas do Google Forms são conectadas com a planilha Google. Então, eu já extraio a informação direto de uma planilha Google. Cliquei
Ele vai trazer aqui para mim, né, todas as planilhas que estão configuradas nessa conta aqui que eu estou acessando. Então essa conta aqui é uma conta Google e aqui todas as planilhas que eu tenho estão aqui, né, mostrando aqui para mim. Se eu quiser ver mais planilha, basta eu clicar aqui em mostrar mais itens, ó, ele vai mostrar todas as planilhas que eu tenho aqui. Então no exemplo nosso vai ser o case Moonshot. E essa planilha principal, ela tem várias subplanilhas aqui, ó. Respostas, lembra que veio de um formulário Google. Eu fiz um ajuste na base, simplifiquei depois a base, fiz aqui um pouquinho sobre as questões, depois detalhe matemático. Então aqui é muito importante, presta atenção nisso, que aqui eu vou selecionar o que eu quero trabalhar. Qual subplanilha eu quero utilizar. Estando aqui com a base, observe, aqui veio as respostas dos alunos para essa base, né? E aqui, ó, eu tenho as subplanilhas, ajuste de base, simplificando a base, as questões e o detalhe. Então é importante a gente perceber que se a gente trabalhar bem a nossa base, organizar bem ela, separar bem ela, vai ficar muito mais fácil de tratar ela lá dentro do Looker Studio, antigo Google Data Studio. Às vezes eu vou ficar trocando o nome aqui, pessoal, então assim, tenha um pouco de paciência aí comigo também, porque eu também estou acostumando com esse novo nome. Beleza, então essa é a base de dados que a gente trabalhou um pouquinho para levar para dentro do nosso Google Looker Studio. Essa primeira tabela que ele trouxe aqui, eu vou deletar ela. Eu não quero trabalhar com ela. Primeiro eu vou colocar aqui o nosso nome, né, que é muito importante. Eu vou colocar aqui notas simulado. Ok, agora o que eu vou fazer? O que é importante a gente entender um pouquinho aqui? Sempre que a gente conecta a base de dados, ele vai trazer os campos que estavam lá naquela tabela. Lembra que a gente tinha uma tabela aqui, ó, que a gente trabalhou com essa tabela? Então, os campos aqui, que são as colunas, ele vai levar para lá, ó. Então, cada um desses que estão aqui à direita são colunas que estão na tabela. Só que eu quero a tabela Case, que é uma subplanilha da planilha principal, que eu chamei de Case Semana Moonshot. Então eu quero trabalhar, né, apenas com essa tabela aqui. Então o que eu vou fazer? Vou voltar aqui no Looker Studio e vou clicar aqui, ó, em Recurso, Gerenciar fonte de dados adicionadas. Ele vai mostrar aqui que eu adicionei, né, essa fonte. E aí eu quero adicionar mais uma. Então eu posso adicionar várias fontes. Olha que legal. Posso pegar informações de várias planilhas e trabalhar aqui. No caso, as informações que eu vou trabalhar no exemplo, todas estão na mesma planilha, mas eu poderia conectar com outras planilhas. Isso facilita muito e te dá, né, várias possibilidades de análise bem complexas a partir de diversas planilhas. Ou de outras fontes de dados que não sejam planilha. Você pode pegar de diferentes tipos também, não necessariamente só de planilha. Vou clicar aqui, escolher essa Semana Moonshot e agora eu vou pegar aqui, ó, detalhe matemática. Vamos trabalhar apenas com essa, tá? Cliquei aqui e vou adicionar. Então, observe o seguinte, deixa eu esconder aqui. Eu tenho duas fontes de dados aqui, ó. Aquela primeira, que é a parte geral, e essa aqui que é o detalhe, né? Que é o detalhe das questões de matemática que a gente fez aqui. E vou vir nessa outra aqui, o detalhe. Vou pegar aqui, por exemplo, nomes dos alunos. Ó, os nomes estão aqui. O que eu modifiquei, tá? Só para uma questão de não ficar expondo o nome do aluno aqui. Aí nessa aqui que eu já comecei a montar nomes, eu vou montar nela aqui também, ó. Clicar aqui na setinha para ele abrir só as informações que estão nessa subplanilha. Vou pegar aqui acertos da questão 18, vou arrastar e soltar lá em cima. Da questão 19, vou jogar aqui também. E da questão 20, eu vou jogar aqui também, ó. Observe então, ó, posso clicar, vou colocar aqui embaixo. E aí eu vou desenvolvendo. Então eu já tenho aqui o nome dos alunos, a quantidade de acertos que os alunos fizeram, né, em cada questão. Então o aluno 3, ele acertou a questão 18. O aluno 3 errou a questão 19 e também acertou a questão 20. 1 é acerto, 0 é erro.
Muito bem. Agora o que eu vou adicionar nessa tabela? A turma. Vou ficar mais completo. Cliquei lá em cima, arrastei e soltei aqui, ó. Pronto. Então tem nome turma aqui já nessa tabela para mim. E aí, ó, eu vou apagar essa aqui só para a gente ganhar mais espaço aqui na área de trabalho. Então olha só o que a gente pode fazer aqui, ó. Vou diminuir um pouco aqui o espaçamento das colunas. Se eu quiser formatar essa tabela aqui, basta eu selecionar ela e clicar aqui em estilos, tá? Se eu clicar em estilo aqui, eu vou ter mais acesso a propriedades de estilo dessa tabela. Então, por exemplo, eu posso, se eu desmarcar esse botão aqui, ó, ele não mostra o cabeçalho, ele vai mostrar o cabeçalho agora. Eu posso mudar a cor da fonte, por exemplo, do cabeçalho eu coloquei em vermelho. Aqui eu posso mudar o tamanho da fonte, que eu coloquei 18. Aqui eu posso mudar, por exemplo, deixa eu fazer aqui, ó. Aqui eu posso mostrar, né, cores da tabela. Então, se eu clicar ali, ó, cores da tabela, eu posso, por exemplo, fazer aquele lá, eu coloquei uma cor diferente no cabeçalho. Aí agora eu posso clicar aqui, ó, cor das linhas ímpares. Cliquei e vou colocar aqui, por exemplo, esse verdinho. Ó, já deu um efeito visual ali. E nesse aqui eu vou colocar, por exemplo, esse azulzinho aqui. Pronto, ó, veja que eu já formatei. Então é estilo, e aí você vai formatando a tabela de acordo. Você pode centralizar os elementos da sua tabela, tá? Para ficar mais organizado, que eu vou diminuir um pouco, está muito grande. Enfim, tem várias possibilidades aí que a gente pode fazer de formatação. Então a primeira está pronta. Agora uma coisa muito importante que eu quero te mostrar aqui. Eu vou clicar em inserir e aqui tem uma série de controles muito interessantes. Primeiro eu vou pegar esse aqui, ó, lista suspensa, que é aquele que eu mostrei lá no relatório padrão que eu apresentei para vocês. Então eu vou clicar aqui lista suspensa, simplesmente vou soltar ela em cima da tabela. Olha o que ele já identificou. Vou arrastar, colocar aqui do lado. Era um pouquinho o layout aqui. Olha só que fantástico. Quando eu cliquei lá, ele já colocou aqui para mim, né, a coluna nomes. E se eu quiser mudar o filtro? Sim, você deixa selecionado. Ao invés de pegar nomes, você vai pegar aqui, por exemplo, ó, turma. Clica, segura, arrasta e solta aqui em cima. Olha o que acontece, já apareceu turma. Agora eu vou te mostrar como que a gente visualiza o relatório. Aqui a gente está no modo de edição, de visualização, que é as pessoas que vão ver o seu relatório. Então eu tenho aqui o ver, e aí eu venho, ó, por exemplo. Então estou no modo de que os usuários vão ter acesso ao seu relatório. Cliquei, e aí ele vai mostrar todas as turmas aqui para mim. Vou desmarcar, eu quero pegar, por exemplo, somente o 7º B. Posso marcar aqui, ou então clicar em somente. E clico fora. Então ele vai filtrar aqui para mim somente o 7º B. Quero voltar a editar, basta eu clicar aqui em cima em editar. Bom, depois dessa formatação básica aqui, o que eu vou fazer? Vamos vincular um gráfico aqui. Como que a gente faz isso? Eu vou clicar aqui na tabela, vou diminuir um pouquinho aqui. E aí eu vou fazer o seguinte, ó, vou vir aqui em inserir, e aí tem a opção gráficos. Então eu vou escolher, deixa eu ver, esse gráfico, ó, gráfico de combinação. Cliquei nele e soltei em cima da tabela. Vou arrastar ele para baixo, diminuir um pouquinho. Então observe que ele já pegou aqui a quantidade de acertos, ele já tem uma inteligência, né? Então aqui observa que está os campos, né? Acertos da 18 e da 19. Eu quero acrescentar os acertos da questão 20, clico, arrasto e solto aqui. Já vai aparecer aqui para mim. Aí eu quero mudar o estilo desse gráfico, eu não estou gostando desse estilo. Vou clicar em cima, vou vir aqui em estilo, aí eu posso personalizar. Eu posso vir aqui agora em configurações, né, e mudar aqui também o tipo do gráfico. Basta eu clicar aqui nessa seta, e aí eu vou escolher um outro tipo de gráfico. Digamos que eu vou escolher esse gráfico aqui. Observe que eu tenho vários modelos de gráfico aqui, ó. Tem vários estilos de gráfico que eu posso estar trabalhando, tá bom?
Depois de escolher o tipo de gráfico que você quer trabalhar, então vamos deixar esse gráfico aqui por enquanto de modelo. Então, observe o seguinte, aqui eu já tenho uma dashboard, né, um pouco organizada. É claro que em função do tempo aqui a gente vai simplificar um pouco das coisas, mas o que eu quero que vocês entendam? Esse processo que a gente fez, que é pegar a planilha, a base de dados, organizar ela e transpor ela aqui para o Google Looker Studio. Aí observe que eu já tenho uma dashboard aqui, ó. Eu já tenho aqui, por exemplo, um filtro que eu posso modificar. E eu posso, por exemplo, agora colocar aqui, sei lá, 7º D, desmarcar esse aqui, clicar fora. E agora eu tenho as informações do 7º D. Observa aqui o seguinte, ó, que no 7º D eu só tenho um aluno que acertou as 3 questões. Olha que sensacional essa informação. Então só tem um aluno que conseguiu acertar as 3. Por exemplo, eu tenho alunos aqui que acertou, por exemplo, somente a questão 18. Tem alunos aqui que acertou somente a questão 19, né? Então questão 18, questão 19, questão 20. Eu acredito que isso já foi o suficiente para você, para te convencer que a ferramenta Google Data Studio ela é muito poderosa, tá bom? É claro que aqui tem como formatar melhor, organizar melhor a sua dashboard e tudo mais, mas a ideia aqui foi apresentar, né, a ferramenta para você, que ela realmente é muito poderosa, nos facilita demais a questão da análise de dados. Você observa simplesmente com essa dashboard aqui, eu já consigo ter uma série de informações pedagógicas importantes. Por exemplo, ó, eu tenho poucos alunos que acertaram 2 questões, tá vendo? No caso aqui eu tenho 3 alunos que acertaram, né? 2 questões. A maioria dos alunos acertou uma única questão. Tem vários alunos aqui, esses que estão aqui, ó, não acertaram nenhuma questão. Então, assim, aqui já te dá informações, subsídios, né, para que você, enquanto professor, enquanto gestor, consiga organizar todo esse processo de gerenciamento de ensino e aprendizagem dos alunos da sua turma, da sua escola ou das suas escolas e tudo mais. Então, eu gostaria de deixar aqui para você essa ferramenta sensacional que é o Google Looker Studio e que você aprofunde mais nessa ferramenta. Então, pessoal, olha só, eu deixei aqui para vocês, né, um gostinho de quero mais. Espero que vocês se aprofundem muito mais nessa ferramenta. Tem o meu e-mail de contato aí, para quem quiser entrar em contato, para a gente conversar mais sobre isso. Eu vou deixar aqui para vocês também o meu site, para que vocês possam acessar, enfim, ter mais conteúdo que eu vou disponibilizando lá nesse site. Eu vou colocar aqui na tela para vocês. O endereço é esse aqui, ó, www.klebermat2.com. Então esse é meu site, tá bom? Aí aqui eu tenho alguns cursos que eu disponibilizo, todos gratuitos, todos já estão disponíveis no YouTube. Enfim, quem quiser entrar em contato, aqui também tem, né, algumas coisas que eu consigo fazer, desenvolver. Aqui tem o e-mail de contato também. Então, espero que essa palestra tenha te deixado com gostinho de quero mais, que essa ferramenta te desperte o interesse para você pesquisar, estudar mais sobre ela, que ela é uma ferramenta incrível para analisar dados. Então é isso, muito obrigado, foi um grande prazer fazer parte da Semana Pedagógica Moonshot e aguardo vocês em outros momentos. Um grande abraço e até mais! Que tal você transformar ainda mais a sua prática em 2023? Estou falando das pós-graduações da Moonshot Educação. Nós temos 3 opções. Primeira opção é a aprendizagem ativa e tecnologias educacionais, uma pós que encaixa para professores de todos os níveis. A segunda é práticas inovadoras na educação infantil, voltado especificamente para esse público. E a terceira é voltada para gestores, o MBA em Gestão Estratégica de Escolas. Os QR Codes te levam diretamente para as páginas com as promoções especiais durante a Semana Pedagógica.